Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite, ministro da Justiça Sérgio Moro vai à CCJ do Senado na semana que vem para falar do vazamento de conversas com os procuradores da Lava Jato. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Jair Bolsonaro condecora Sérgio Moro com a Ordem do Mérito Naval e vem a São Paulo, onde evita falar sobre o ministro. Como o senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro? Está encerrado, então. Obrigado. Ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, diz não entender a euforia em torno dos vazamentos e afirma que a corrupção existiu. STF marca data para julgar habeas corpus coletivo de presos condenados em segunda instância. Polícia Federal apreende 111 quilos de ouro no aeroporto de Goiânia, avaliados em 18 milhões de reais. Plenário do Congresso aprova verba extra para o governo pagar salários e benefícios. Um vestibular vai selecionar startups que poderão receber recursos para começarem a funcionar. O que a gente observa nos programas atuais é que as startups buscam serem contratadas. E participam da bancada o médico Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, membro da Academia Nacional de Medicina, e o empresário Emerson Capaz. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag do Jornal da Cultura. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai ser ouvido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre o vazamento de mensagens reveladas pelo site Intercept Brasil. A audiência está marcada para quarta-feira da semana que vem. Moro passou amanhã em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro. Foi o primeiro encontro entre Moro e Bolsonaro depois do vazamento de mensagens. Segundo a assessoria do Ministério da Justiça, a conversa foi bastante tranquila e o presidente entendeu as questões que envolvem o caso. Os dois seguiram para a cerimônia da Marinha, em comemoração aos 154 anos da Batalha do Riachuelo. Moro foi um dos condecorados por Bolsonaro com a Ordem do Mérito Naval. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro veio para São Paulo. Ele encontrou o governador João Dória no aeroporto de Congonhas. Quando jornalistas perguntaram sobre o vazamento das mensagens, o presidente encerrou a coletiva. Presidente, como é que o senhor avaliou as questões envolvendo o ministro Sérgio Moro? Está encerrado, então. Obrigado. Pode falar sobre isso, presidente? Na troca de mensagens entre os procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro, divulgadas pelo site Intercept, teria havido orientação sobre as investigações e também cobrança. Num dos diálogos, Moro cobra o procurador Deltan Dallagnol. Não é muito tempo sem operação? Em outro, Dallagnol diz ter dúvidas sobre a solidez das provas que sustentaram a denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. A defesa do ex-presidente Lula está analisando se entra com recurso baseado no que chama de fatos novos, trazidos pelo vazamento, e que, segundo o advogado Cristiano Zanin, mostram que Lula não teve um julgamento imparcial. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, também comentou o caso. Disse que é preciso esperar a apuração dos fatos e que a corrupção sempre existiu, que a Lava Jato comprovou o esquema na Petrobras e que não entende a euforia em torno da divulgação das conversas entre Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Emerson Capaz, boa noite. Boa noite. Bom estar aqui com você de volta. Bem-vindo. Uma satisfação muito grande. William. Satisfação é toda minha tê-lo aqui na bancada, Emerson. Bom, você vai nessa linha aí do ministro Barroso, que não era hora de formar juízo, não é hora de formar juízo? Eu ia comentar exatamente isso. Que comentário excelente do ministro Barroso. Eu não sei qual é a comemoração que está se fazendo hoje no Brasil, essa euforia em torno de um crime. Primeiro, crime cometido para divulgar matérias e notícias que são vazadas por hackers em celulares de procuradores da República, de ministros da Justiça, e que, de fato, hoje, se você olhar a verdade dessas notícias que estão saindo, ainda até agora, tem alguma coisa a ser investigada? Tem. Mas, no fundo, qual é o pano de fundo que está atrás disso, William? É um pano de fundo que, se você analisar, é o maior sistema de crime organizado e assalto ao dinheiro público do país. Incriminados que estão lá hoje, não só o ex-presidente Lula, já incriminado em primeira, segunda instância, terceira instância, quarta instância, 9 juízes julgados. Não foi só o Moro. Estão dizendo como se fosse só o Moro que julgou. O Moro iniciou o processo. Foi julgado em segunda instância, foi julgado em terceira instância. Ou seja,
Tem um crime inicial cometido. Agora, depois disso, um outro crime cometido para vazar informações ainda não confirmadas, que dependem de perícia. Não é, Paulo? É importante saber que ainda não foi periciado isso que está sendo levantado. Não se sabe, inclusive, se olhar os trechos, se vê lá 3 pontinhos, uma fala, 3 pontinhos e depois uma outra fala. O que tem nesses 3 pontinhos? Isso foi tirado do contexto? Então, existe uma coisa assim, pronto, agora sim nós vamos conseguir mudar todo o sistema que está aí e a Lava Jato vai acabar. Isso não vai acontecer. A Lava Jato já se espraiou em todos os estados. O medo total é que a Lava Jato continua, felizmente, para o Brasil, firme e forte. Existem exageros? Tem que ser analisados. Existem relações? Tem que ser analisada de que forma essas relações foram colocadas. Eu queria lembrar, William, se você... Não sei se eu vou perguntar uma coisa para você, quero ver se você lembra. O ministro Márcio Tomás Bastos. Você lembra do poderoso ministro da Justiça? Claro. Como que ele era chamado nos bastidores? E que, inclusive, apareceu no filme... Ele era o negociador, né? Ele era chamado de bruxo. Por que o apelido do ministro Márcio Tomás Bastos era bruxo? Porque ele fazia e desfazia. Chamava ministros do Supremo, chamava para conversar as pessoas, ouvia advogados, fazia de tudo. E agora ninguém mais lembra do bruxo, mas era o que ele fazia ali. Ele trocava ideia, fazia informações. O que se viu até agora foi a tentativa de coordenar o início de um processo na Lava Jato que não foi fácil, porque estava se enfrentando o maior sistema de crime organizado no país. E ainda se está enfrentando uma série de evoluções desse processo que estão se estendendo por vários estados da federação, na Lava Jato no estado de São Paulo, vários partidos sendo incriminados, o Brasil sendo passado a limpo. Então, eu acho, como comecei a falar aqui, o ministro Barroso tem toda a colocação foi muito feliz dele. Então, comemorando o quê? Eu não entendi também. Muito bem, Paulo Saldiva, eu sei que você é um médico patologista que analisa as doenças, não é isso? Os mortos, etc. Qual que é o remédio para o Brasil nesse momento, Saldiva? Boa noite. Bom, primeiro, William, prazer estar aqui, bom ter você de volta. Eu acho que, bom, primeira coisa, não sei se há tempo de tomar conclusões, seguramente não. Mas é tempo de liberar as conclusões, as suas convicções que você já tinha antes do evento. Então, tem uma implicação política, né, mais do que judicial, porque as pessoas que se usou isso para defender uma operação ou para atacar uma operação que dividiu o país durante um período e que modificou os rumos, digamos, do sistema de corrupção no Brasil. Eu acho que o Brasil ele está, do ponto de vista de aprendizado, se eu fosse falar do ponto de vista médico, ele está fazendo novas conexões, ele está aprendendo a fazer política. O Brasil, que durante muito tempo a política era considerada uma coisa suja, distante, onde a maior parte da população não participava, ela tem debates calorosos nas redes sociais por causa de assuntos como mantém ou não a Lava Jato, prende ou não em segunda instância, reforma ou não a Previdência. E isso é um processo novo para o Brasil. Vamos lembrar que a Constituinte é de 88, nós estamos há 30 anos fazendo isso, e até pegar no tranco, ter uma geração que se interesse por isso, foi um tempo muito grande. Então, eu acho que o Brasil está saindo de um coma profundo político, está se inteirando do que está acontecendo no mundo real da política, vai ter que se conformar que não existem heróis perfeitos, nem vilões. Quer dizer, não é um cavaleiro do zodíaco, esse aqui é do bem, esse é do mal, mas tem o normal também. Então, eu acho que... e todo o processo político, todo o processo de exposição de uma pessoa, como nós aqui, Emerson, nós vamos estar falando, nós estamos sendo expostos e vai ter gente que vai... A nossa imagem vai sendo corroída. Apoiar ou criticar. Apoiar ou criticar, não tem a menor dúvida. Então, isso é normal que aconteça. Dos dois lados. Né? Agora, o que a gente não pode ter a prerrogativa de que ninguém possa ser criticado, ou melhor, que alguém não critique alguém quando ele quiser criticar. Perfeito. E acho que nós vamos chegar a convergir para o sistema. O debate, Paulo, maduro é aquele que um tenta entender a posição do outro e saber o que ela tem de valor não concordar, ou não. Pode não concordar, mas você não pode entende... impedir que ele diga. Exatamente. Vamos registrar aqui a participação dos nossos telespectadores aqui pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. O João do Povo está dizendo aqui, ó, teoria do fruto da árvore envenenada, que são essas mensagens hackeadas, né? O Reinaldo Berto, a Lava Jato trouxe à tona o mundo podre da política, o J.A. Moraes,
O curioso é não questionarem o conteúdo das supostas mensagens, pois quem invade o smartphone de alguém pode muito bem alterar o conteúdo e escrever o que bem quiser. Exato. Esse material divulgado pelo site lá está parecendo fake news para beneficiar corruptos. Agora, o fato é o seguinte, juiz não pode combinar com as partes, né? Isso não, é fato. Então, essa discussão do procedimento, proximidade, é uma proximidade caluniosa, não é? É uma proximidade para articular, eventualmente, o andamento do processo ou não, vai ser julgada, vai ser colocada. Todos aqui estão querendo analisar. O que não se pode é transformar isso, William, na tentativa que se tem hoje, de que é um salvo-conduto para dizer, está vendo? Todo o processo foi inocentado, está todo errado, o processo inteiro. Não, mas a paixão que está se tentando fazer, Paulo, em cima disso, é assim, está vendo? Olha aí, então ele não pode julgar mais ninguém, não podia ter julgado. Você usou a palavra certa, paixão. É lógico. Mas a justiça tem que ser feita com razão. Sem dúvida. E isso não deu tempo ainda, porque tem um vazamento, tem que periciar, tem que fazer uma série de outras coisas. Mas eu vejo essa paixão, essa alergia, como se fosse uma resposta anafilática a um comentário, de uma forma positiva. O pior seria a indiferença. O pior seria a desesperança. O pior seria o fato de você não se incomodar com isso, não tomar partido nisso. Uhum. E isso, para mim, é que já estou... Olha o cabelo aqui. Nós estamos num processo de... Estou fazendo um convênio com a Coleston, vou patrocinar tinturas de cabelo, mas eu nunca vi isso. Essa participação popular, inclusive, na política, né? E essa paixão. Muito bem. O Congresso Nacional aprovou hoje a liberação de quase 250 bilhões de reais em créditos extras para o governo federal pagar despesas correntes. O repórter Lucas Scherer tem outras informações direto de Brasília. Lucas, boa noite. O Planalto, ele aprovou aí, fácil, né? Reunindo as duas casas, Câmara e Senado, ou não? Mas pelo que parece foi, né? Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, foi mais fácil, inclusive, do que os líderes do próprio governo podiam imaginar, viu? Eles precisavam de 257 votos de deputados e 41 de senadores para a liberação do dinheiro extra e foram além. Depois de um acordo entre líderes partidários da base, do centro e da oposição, se chegou à unanimidade de votos na sessão do Congresso Nacional hoje à noite. Foram 450 deputados e 61 senadores, todos os presentes na sessão, votando favoravelmente ao PLN 4. E com isso, o governo poderá gastar 248 bilhões e 900 milhões de reais para arcar com custos com, por exemplo, o benefício de prestação continuada, o BPC, o Plano Safra, entre outros incluídos no cálculo. Bom, a consequência disso é que o governo vai conseguir cumprir a chamada regra de ouro, que está prevista na Constituição e impede o Poder Executivo de adquirir novas dívidas para arcar com despesas correntes, como o pagamento de salário de servidores, pagamento de benefícios sociais. Agora a gente tem um outro assunto importante hoje aqui em Brasília. Foi a visita dos governadores dos estados para conversar com políticos, parlamentares e pedir a manutenção dos servidores estaduais e municipais no texto da reforma da Previdência. A gente vai saber mais sobre isso na reportagem. O fórum reuniu 25 dos 27 governadores, representantes do governo e os presidentes da Câmara e da mesa diretora da Comissão Especial da Previdência. No encontro, os executivos estaduais disseram que só vão buscar apoio ao projeto do Planalto se estados e municípios forem incluídos na reforma da Previdência. Além disso, eles querem que sejam retirados os trechos da aposentadoria de trabalhadores rurais, do BPC, o benefício de prestação continuada, da capitalização e que as regras da Previdência sejam mantidas na Constituição. Mas já que a situação nossa é de sobrevivência neste momento, então repasse a nós a essa responsabilidade. Como tal, cabe aos governadores e aos prefeitos, por decreto, ver aquilo que devem implantar ou não nos seus estados. Foi uma reunião positiva. Ela se concluiu melhor do que quando começou. Ou seja, houve uma evolução no sentimento e na participação positiva dos governadores para transformar esta positividade em votos. Não basta apenas dizer sou favorável se você não transformar isso em votos nas suas bancadas.
Depois do encontro dos governadores, o PSDB fechou questão a favor das mudanças nas aposentadorias. O relator da comissão especial, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, informou que entrega o texto final daqui a 2 dias, mas a oposição quer que seja adiada. O nosso principal apelo hoje na reunião é em função de não haver clima político aqui no Congresso para seguir com uma matéria tão importante, a principal agenda do governo, tendo em vista as denúncias graves em torno das revelações sobre o que fez o ministro Sérgio Moro com Dallagnol e tantos outros procuradores da Operação Lava Jato. A pauta é incluir a leitura na quinta-feira, mas claro que se houver um apelo da maioria dos partidos, a gente vai ter que rever, porque a decisão aqui é da maioria, não é uma decisão pessoal do presidente. Hoje, o presidente da Câmara escreveu em uma rede social que irá blindar a casa de qualquer crise e que o esforço e foco dos parlamentares estão na aprovação das reformas e dos projetos que são essenciais para o Brasil. Bom, a leitura do relatório final na comissão especial está marcada para quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã. O presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, disse que vai se reunir ainda com os líderes dos partidos para definir ali os detalhes do funcionamento das sessões de debate do relatório e de votação do mesmo. Ele diz que tem a intenção de dar voz a todos os parlamentares da Câmara, como previsto no regimento, o que, segundo cálculos dele, tomaria aí cerca de 3 sessões da comissão especial. Só depois desse debate é que o texto vai para votação, mas o presidente da comissão não quis cravar uma data para essa votação final na comissão, que antecede, claro, se aprovada a PEC na comissão, a ida do texto para o plenário da Câmara. Eu volto com você, William. Obrigado, Lucas, pelas informações aí de Brasília. Bom, Emerson Capaz, eu ouvi ali na reportagem a deputada do PSOL dizendo que não há clima no Congresso. Clima é por conta das mensagens vazadas, não há clima no Congresso para votar uma matéria tão importante para o país? Eu não consegui entender. Acabou de mostrar a votação do PLN 4, que é a liberação da regra de ouro, que era uma coisa extremamente importante para bloquear, e a oposição dizia, nós vamos bloquear, não vamos votar, inclusive esses 258 bilhões não serão votados, vamos bloquear tudo a partir de agora. Passou com maioria absoluta na Câmara e no Senado, 450 e poucos votos e 71 senadores, que era o plenário que tinha lá, ninguém votou contra. Então, bloquear o quê? Na verdade, essa é a tentativa da oposição. Falar, bom, apareceu uma coisa nova, não vamos votar, porque o jogo de interesse que está por trás de tudo isso, não nos enganemos, é um jogo de interesse para segurar a reforma da Previdência daqueles que serão beneficiados se mantiverem as suas aposentadorias milionárias no Congresso e em vários outros segmentos. Então, querem parar de qualquer jeito a votação da Previdência. Agora, uma coisa importante dita lá, William, reunião dos governadores, 25 governadores dos 27, dizendo eu quero que os estados e os municípios sejam incluídos na reforma e, com isso, nós vamos movimentar as nossas bancadas nos estados para apoiar. É um ponto extremamente importante, porque estava uma divisão, os governadores apoiando, os deputados fazendo corpo mole dos estados, agora não. Fecharam questão. Os governadores, esse apoio representa quase uma aprovação da reforma? Eles têm muita força, quer dizer, eles podem pressionar a bancada para que ela vote? Então, eu acho que ajuda. Não é uma garantia de que agora resolvido, não. Ajuda, sem dúvida nenhuma, eles vão chamar as bancadas em cada estado. O PSDB fechou questão e é importante, ou seja, quem não votar a favor está punido no PSDB. Quando você fecha a questão, você estabelece uma punição. Aquele deputado que não votar a favor tem algum tipo de punição dentro do partido que vai ser estabelecido. Isso ajuda muito. Você tem um bloco inteiro, além dos outros partidos, votando a favor. Então, o caminho está muito bom. Saldiva, alguma reforma será votada. Agora, qual será o tamanho dessa remenda? Não sabe. Não se sabe, né? Bom, como eu disse, o patologista olha para trás e vê o que aconteceu, o que causou. Não tem o poder de ver para frente. Mas eu olhando o que aconteceu para trás, eu vejo que quando começou a discutir as reformas estruturais do país e reformatar a economia, reduzir o déficit público, era muito mais tormentosa a discussão. Verdade. A discussão, parece que o Brasil demorou uns 2 anos de discussão extensa para que se pudesse criar um sistema onde o parlamentar pudesse votar sem corroer o seu capital político. Porque o pessoal, no fundo,
quer ficar. Então, não é que, no fundo, eu achei que o Congresso deu uma lição de maturidade gigantesca. Porque ontem, a aposta, quando saíram essas primeiras gravações, o que aconteceu hoje na votação de um projeto importante, porque a economia não andou como devia, e você tinha o risco de não executar orçamentos em áreas importantes do país, chaves do país, e você podia usar isso para dinamitar o sistema. Dá a impressão que o Congresso resolveu assumir para si a responsabilidade de conduzir o Brasil com uma pauta que, se o executivo ajudar, vai, senão ele faz a dele. Então, é bom que... Eu não sou um indivíduo que defende... Não sou um fã de carteirinha, eu não tenho álbum de figurinha asas do Congresso, né? Mas eu diria que o Congresso brasileiro deu uma bola dentro hoje. E eu duvido que, por causa dessa divulgação, que você interfira com a Previdência. É verdade, você tem razão. Eu não acredito que... Porque isso vai dar um tiro político contra quem fizer isso. Perfeito. Muito bem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que caberá ao plenário da Corte analisar um habeas corpus coletivo que contesta a prisão automática de réus após a condenação em segunda instância, conforme prevê a súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A norma do tribunal foi a base da prisão do ex-presidente Lula no ano passado, depois de confirmada a condenação no processo do triplex no Guarujá. O julgamento no plenário deve acontecer no dia 25 de junho. A pergunta que eu faço é o seguinte: quantas instâncias são necessárias para condenar uma pessoa? Hoje a segunda instância não, digo, quantas instâncias, não é no Brasil. O que seria necessário para falar assim, não, você tem o seu direito respeitado? Em quase todos os países do mundo, depois da segunda instância, onde você termina o julgamento do mérito da questão, ou seja, a sentença culpado ou inocentado em segunda instância já foi discutida no mérito. Os recursos que virão podem até alterar o tamanho da pena, mas o mérito da questão foi julgado na segunda instância. E é por isso que aqui a discussão está nesse sentido de que, a partir da segunda instância, onde o mérito foi julgado e não houve questionamento do mérito, você encerra a discussão do mérito e poderia iniciar um cumprimento de pena. Cabe recurso? Cabe, mas já com o mérito julgado e ele começando a cumprir a pena. Essa é a grande diferença que se quer discutir hoje. Porque o que acontece? Você pega uma banca de advogados poderosíssima, quando o presidente Lula, ele consegue, numa chicana, se não tivesse isso em votação em segunda instância, ficar anos, 15, 20 anos, discutindo, decurso de prazo, chegou lá, caiu, voltou, com mais um recurso, embargo e não sei o quê, morreu. Ele conseguiu escapar. Então, o certo e o correto é o que está sendo julgado agora. Muito bem. Veja a seguir: Polícia Federal apreende carga de ouro avaliada em 18 milhões de reais. E vestibular vai selecionar startups que podem fixar parcerias e até ganhar investimento de grandes empresas. Aguarde que voltamos já já. As startups se transformaram em celeiros de soluções. As grandes empresas criaram processos seletivos para escolher as melhores ideias para gerar mais lucros e se manter sustentável. Nesta sala, startups trabalham em projetos para uma grande empresa do ramo de alimentos. A companhia quer soluções para seus negócios e garimpa no mercado profissionais e ideias. Uma delas foi apresentada pelo José Lúcio, que desenvolveu um sistema de gerenciamento de almoxarifado. Basicamente, você tem que ter um produto estável, confiável, a um custo acessível e, principalmente, entender a necessidade do cliente e atender a essa necessidade. As startups ganharam mais chances de fornecer para grandes empresas no Brasil. Hoje, mais de 50 companhias abrem espaço para inovação. A escolha de boas ideias criou uma espécie de vestibular, bem concorrido. Em alguns programas que selecionam soluções específicas, a concorrência chega a 30 candidatos por vaga. Em desafios abertos, onde o participante é livre para apresentar o seu projeto, a cada 100 inscritos, apenas um é selecionado. Com mais de 12.700 startups no país, esse tipo de concurso se torna o caminho para os pequenos chegarem até os gigantes do mercado. O que a gente observa nos programas atuais é que as startups buscam serem contratadas. Elas buscam escalar o seu negócio. Então, na maior parte das vezes, elas já têm um produto mínimo viável, né, um protótipo de produto que já foi validado em algum momento, e elas buscam a escala, né, elas buscam ter clientes.
Neste processo seletivo, 150 startups foram recrutadas. Restaram 20. Só as que apresentarem soluções bem-sucedidas serão mantidas como parceiras da empresa. Você consegue, via esse programa de conexão, trazer inovações em 20 frentes num período aí de 6 meses. Então isso traz muita vantagem para o negócio. O Daniel não perdeu tempo. Usou um investimento familiar de R$200 mil e criou uma startup para a gestão de negócios. Em 3 anos, conseguiu firmar parcerias com algumas das maiores empresas de varejo do país. Agora, quer ser aprovado no vestibular. A gente já tem uma carteira de clientes com boas marcas, então isso passa uma confiança também e acho que bastante garra para tentar entender o problema dos clientes e tentar ajudar a resolver em conjunto. Antes as empresas montavam grandes departamentos, tinham grandes departamentos, né, Saldiva, para desenvolver produtos, serviços, novas tecnologias, novos processos. Hoje tem o auxílio aí das startups, né? Seria uma solução para o Brasil avançar ou não? Não há dúvida, é que mudou o conceito de propriedade intelectual, né? Quando o Fleming descobriu a penicilina, Fleming, Florey e Chang, eles não ganharam um tostão para isso, porque era compartilhado, o conhecimento era um common. Com o tempo passou a ser uma commodity, um valor empresarial. E isso criou um conflito nas universidades que estavam livres de publicar. Quando você publica num artigo, você perde a propriedade intelectual daquilo e dizia que você ia se sujar mexendo com dinheiro da empresa. Só que a ciência não pode ser totalmente desprovida. Ela tem a sua essência, que é pesquisar, fazer, mas tem uma construção social que a sociedade espera que a universidade e a pesquisa faça por ela. O exemplo clássico é a Technion. A Technion de Israel, que hoje é a 4ª universidade a produzir mais patente no mundo, começa quando a França tira o apoio militar de Israel. Eles não tinham vizinhos muito amistosos com eles, era difícil ter... Então, eles tinham que produzir a própria tecnologia para sobreviver, para plantar em terreno árido. Quer dizer, a necessidade fez com que a tecnologia surgisse. Essa ideia não é nova. A FAPESP tem um programa exitoso, o PIT, que investe dinheiro. Ela investiu algumas centenas de milhões de reais, mas trouxe retorno para o Estado de São Paulo de bilhões de reais, mostrando que você pode empreender e ganhar dinheiro, não só no mercado financeiro, mas com as suas próprias ideias. O governo federal fez uma Embrapi e agora as empresas estão se cotizando para fazer isso. E olha, o São Paulo tem condições únicas para isso. Você tem dinheiro a fundo perdido para empresas querer desenvolver um projeto de risco para se melhorar. Dinheiro público. Você tem um dinheiro que você faz esse vestibular na FAPESP, que é muito concorrido para uma ideia, e você vai ter financiamento em 3 níveis, você vai ganhando progressivamente mais recursos. Eu podia contar uma série de histórias, mas não cabe isso aqui. E a necessidade econômica de sobrevivência das empresas está fazendo elas criar um clima, dar um Tinder tecnológico. A universidade começa a ter um match com a empresa e vice-versa. E é isso que vai surgir. Talvez, Saldiva, seja o ponto importante de você aproximar a universidade da empresa. Hoje o empreendedorismo precisa disso. O Brasil tem uma capacidade empreendedora extraordinária com a tecnologia e inovação, vai dar um salto, sem dúvida, Mas a geração mudou, Emerson. Quando você chegava na física, no estudo de física, no estudo de química, há 20 anos atrás, quem quer ser empresário, quem quer fazer uma inovação? Era zero. Todo mundo ia descobrir o Bóson de Higgs. Agora não. Hoje mudou. Quer dizer, e essas mudanças são culturais, porque uma mudança cultural tem que passar uma geração. E isso demora mais tempo do que uma lei pode fazer. Você tem que esperar mudar quem vai responder àquela lei. E isso é o que está acontecendo no Brasil. A produção industrial apresentou alta de março para abril em 10 das 15 regiões pesquisadas pelo IBGE. O avanço da indústria foi de 0,3% na comparação com o mês anterior. A produção de automóveis fez com que São Paulo, onde fica o maior parque industrial do país, registrasse alta de 13,8%, a mais expressiva desde junho do ano passado. Apesar do crescimento em abril, o setor ainda acumula queda de 2,7% no ano. Emerson, toda vez que você vem na bancada aqui, tem uma... Notícia econômica boa. Essa 0,3 é pequeno, mas é melhor do que menos negativo, né? Talvez a melhor notícia hoje seja que com toda essa turbulência que a gente discutiu política aqui e que diziam que ia acabar, que o dólar ia estourar, que tudo ia parar, o dólar caiu 2 dias seguidos, está abaixo de 3,80 ali, hoje caindo 0,83. A Bolsa subiu, essa notícia é extremamente positiva e, se você analisar, o mercado em si tem sempre
alguma coisa que ele descobre e vê. Se tivesse um cheiro de alguma coisa muito perigosa, realmente seria um distúrbio muito maior. Então, o que se vê ainda é muita espuma e pouco conteúdo. Os empresários ainda não estão tão confiantes também. Não, e é verdade, falta muito para a economia começar a voltar ao que a gente gostaria. As previsões de crescimento é de 1,1% desse ano, que é muito ruim. Só irá mudar a partir da reforma da Previdência e de outras reformas que darão sequência à reforma da Previdência. A Polícia do Rio de Janeiro indiciou 8 pessoas pelas mortes do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, entre elas o ex-presidente do clube. Eduardo Bandeira de Melo foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Segundo o inquérito, ele ignorou a interdição do CT e os autos de infração, que, se fossem atendidos, teriam poupado vidas. O CT não tinha licença da prefeitura para funcionar como alojamento. Também foram indiciados engenheiros do clube e funcionários da empresa responsável pelos contêineres em que as vítimas dormiam quando houve a tragédia. Um curto-circuito no ar-condicionado provocou um incêndio no dia 8 de fevereiro, que matou 10 jovens jogadores das categorias de base. A defesa de Bandeira de Melo disse que não teve acesso ao relatório. A Polícia Federal apreendeu ontem 111 quilos de ouro, avaliados em 18 milhões de reais, no aeroporto de Goiânia. A carga estava sendo transportada ilegalmente em um avião monomotor. O passageiro que trazia o ouro foi preso em flagrante por crime ambiental e usurpação de bem da União. Balanço do Ministério da Saúde alerta para os riscos da gripe. Até o dia 25 de maio foram registrados mais de 1.200 casos com 222 mortes por causa da doença. O Ministério recomenda aos estados que disponibilizem as doses de vacina que sobraram da campanha para toda a população. Olha aí, Saldiva, dá para ouvir que eu tô falando pelo nariz na gravação aí, né? Essa gripe tá ficando mais forte, Saldiva, que eu saí de uma e entrei numa outra. Da gripe, comentando a voz. É uma combinação do jornal. Eu combinei de tossir. O William de falar de gripado. Então, pra gente... Porque tem uma matéria temática que é a gripe. E eu tô mantendo distância dos dois porque não tenho nada por enquanto. Então... Não, mas ela tá ficando mais forte, o vírus da gripe? Não. O vírus da gripe tem vários subtipos, né? E ele tem que se adaptar, porque assim, como você pega uma gripe e sobrevive a ele, você faz anticorpo e não pega mais. Se ele seria autolimitado se ele não tivesse a capacidade de se reinventar. E essas reinvenções, por isso significa que se vacina baseado no tipo que está circulando no ano passado, esperando que ele não mude muito. Às vezes ele muda para valer, tem uma mudança radical e ele pode aumentar a virulência deles. A outra coisa também é que existe alguns vírus da influenza que pegava bicho, como a suína, a aviária, que pulam, se mutam e conseguem sair do bicho e vêm para o ser humano, para a gente. Então, o exemplo clássico de mutação da influenza foi a gripe espanhola, que dizimou milhões de pessoas no início do século XX, porque houve uma mutação particularmente agressiva do vírus da influenza. Então, essa é a vantagem do vírus. Ele, para poder voltar, é tipo o filme de Jason, né? Agora, a gente deve vacinar ou não? Lógico que tem. É porque muita gente tem umas polêmicas. Não vacina não, que tem reações alérgicas, etc. Olha, isso é bobagem. É bobagem. Olha, desculpa, mas é obscurantismo, é fake. É a loira do banheiro da ciência que começou com um trabalho fajuto do Wakefield, em 99, publicado no Lancet, que dizia que vacina dava autismo em criança. Ele ganhou dinheiro com isso, hoje ele não pode mais exercer medicina, o Lancet tirou isso, esse artigo, 10 anos depois, por ser fajuto. E aí você cria, de um lado, a ilusão de que os laboratórios farmacêuticos estão impondo um risco para nós, que a gente não precisa se vacinar. E eu falo, nunca tomei vacina de sarampo e não tive. Nunca tive, porque ele tinha um cinturão de pessoas imunizadas que o protegia. A gripe, você não consegue, acima de 60 anos, morre gente. Okay. Morre 300, 400 pessoas. Em São Paulo, gente que morre de gripe. Isso eu sei muito bem. Então tem que vacinar. Tem que vacinar. Veja instantes, prejuízos com chuvas podem chegar a cerca de 2 bilhões de reais na China. E como o projeto de saneamento aprovado no Senado pode melhorar o atendimento de água e esgoto à população. Voltamos já.
Projeto que facilita a participação de empresas privadas na prestação de serviços de água e esgoto vai ser analisado pela Câmara dos Deputados após aprovação no Senado. A meta é melhorar o atendimento e ampliar o saneamento básico no país. O César pagou do próprio bolso para consertar uma parte da galeria que recebe esgoto da rua onde mora em Cacoal, em Rondônia. Passa uma rede de esgoto dentro dessa galeria, então assim o risco de doença é muito alto. Tive que tirar do meu bolso uma máquina, uma caçamba de cascalho e fazer uma benfeitoria na esquina. Um dos 20 municípios que estão nas últimas colocações do ranking de saneamento básico no país, feito pelo Instituto Trata Brasil, está em Rondônia. Onde não tem saneamento, as pessoas são mais doentes. As pessoas se internam mais, as crianças faltam muito à escola por verminoses, diarreias, hepatites. Atualmente, 94% das companhias de água e esgoto do Brasil são públicas, apenas 6% privadas. No regime atual, o governo precisará investir mais de 500 bilhões de reais até 2033 para que o acesso ao saneamento básico seja universalizado no Brasil. Por isso, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que ainda vai ser votado na Câmara para ampliar a participação de empresas privadas na execução do serviço de tratamento de esgoto e água. O texto facilita a privatização do setor. Define que pequenos municípios e bairros afastados são prioritários na hora de privatizar. Gratuidade dos serviços para as famílias de baixa renda. Dá o prazo de até 2024 para municípios trocarem lixões por aterros sanitários. E regulamenta o acesso à água potável. Na maior parte das cidades brasileiras, o serviço é muito ruim ou inexistente. E aí o setor privado pode, junto com o setor público, dar um pouco mais de velocidade, eficiência, concorrência, coisas que o setor de saneamento não tem. Jundiaí, interior de São Paulo, é uma das 20 melhores cidades no ranking de saneamento básico no país. O município trata 100% do que é coletado e abastece praticamente toda a população com água tratada. Uma obra está em curso para ampliar o tratamento da água na cidade. A empresa é de economia mista. Nos últimos 5 anos foram investidos mais de 70 milhões de reais. A prefeitura, que é a principal acionista. O segredo é o investimento contínuo e também associando a iniciativa privada a este investimento. O privado sempre é muito bem-vindo para aportar recursos para poder investir em bons sistemas de reservação, tratamento e abastecimento de água. Olha aqui, o Sidney Bueno pela hashtag Jornal da Cultura. O Brasil precisa falar sobre usina de geração de energia a partir de resíduos. E o Alessandro Carvalho, Emerson, como pode um país que é uma das principais economias do mundo ter, em média, metade da sua população sem saneamento básico? Esse é o grande dilema. Está aí uma legislação extremamente importante hoje que está sendo discutida, esse PL 3261. Na verdade, já tinha uma medida provisória do governo que derrubaram, passou o tempo, era uma medida provisória que falava exatamente isso, da possibilidade de abertura do setor de saneamento para a iniciativa privada, e isso é fundamental. Foi falado aqui na matéria, 500 bilhões de reais precisam ser investidos até 2024 para tentar contornar o problema do saneamento. E olha, as pessoas falam saneamento, o que significa saneamento? É saúde, é água tratada, é esgoto tratado. São as pessoas parando de ter doenças, de irem para hospitais porque beberam uma água que não tinha sido tratada. Agora aqui a medida fala de lixões. Eu fui o relator da Política Nacional de Resíduos quando estava no Congresso e essa política era para ser aprovada em 2001. Não foi porque o PT bloqueou a votação na comissão especial criada para isso. Foi aprovado em 2010, 10 anos depois, com o fim dos lixões já programado na Política Nacional de Resíduos e até hoje agora está se dando um novo prazo para o fim dos lixões no Brasil para 2024. O que já deveria ter acontecido isso em 2019, 2020... Estamos postergando e lixões é a mesma coisa. Lixo, falta de tratamento, saúde das pessoas. Então, eu saldo essa legislação como uma das coisas mais importantes a serem aprovadas hoje. A questão do lixão foi criticada pelo Saldiva aqui nos bastidores, né, Saldiva? Dá mais tempo para resolver essa questão. Exatamente. O Brasil, lixos, né? A gente tem várias coisas que precisam melhorar no Brasil, mas uma das que mais precisa é o saneamento. O problema, eu também vejo que não vai ter dinheiro para fazer isso no espaço, porque quanto mais se adia, mais gente adoece, mais a gente perde água, mais a gente expõe os mais vulneráveis. Quem mora do lado de esgoto a céu aberto
é gente que já tem a saúde fragilizada e tem menos capacidade de cuidar de si mesmo. Então, isso é uma questão que a gente chama de injustiça ambiental, né? E o grande problema é que tem que articular isso. O saneamento hoje é mais do que tratar esgoto. É você reaproveitar a água, a água que pode ser usada como água de serviço, da água que é potável. Isso significa que você tem que fazer sistemas de duplicação, onde você pode... Água que vai ser usada reaproveitada para consumo humano tem que correr separada daquela que vai ser, por exemplo, usada para esgoto ou para rega de rua. Você tem que dar incentivo para os prédios fazerem isso, para as construções fazerem isso através de redução de imposto, dizendo que o indivíduo vai ter um incentivo para fazer o certo dentro da casa dele, no condomínio dele. Quer dizer, só que como isso são contratos de bilhões e também tem uma visão ideológica, o que o Estado tem que fazer e o que a iniciativa privada tem que fazer, nós ficamos discutindo questões políticas, mas, no fundo, quem paga a conta... É o pobre. É o pobre, porque o pobre que não tem ali acesso. não é a diarreia, ali é o criador do mosquito, da dengue. É exatamente ali que é o rato que vai transmitir, vai ser reservatório de leptospirose. Tem uma série de outras... É como se a gente tivesse ainda no tempo do Oswaldo Cruz, onde você tem que caçar rato e matar mosquito. E, William, só para não deixar de responder o ouvinte que falou sobre geração de energia através do lixo, de fato, hoje no Brasil já se gera energia com muita força. Grandes aterros têm hoje tratamentos e transformação disso em energia e gás. O gás do esgoto. Exatamente. Mas o problema é que você tem que... Aí que falta a economia. Porque você fala assim, não, se eu comparar, produzir por quilowatt a partir de térmica, é mais barato porque o diesel, inclusive, é subsidiado. E os custos de usar isso? É lógico. Então, diesel você tem que subsidiado, fazer, alguém está pagando. Alguém está pagando. Não tenha dúvida, não então, existe diesel subsidiado. Quanto você evitou de gasto de saúde ou tratar melhor? Então, isso envolve um sistema de uma economia mais expandida do que cada um ficar pensando na caixa. Muito bem, Wilson R. Mendes aqui para a gente encerrar esse assunto aqui pelo Twitter. Infelizmente, por não aparecer, o saneamento não é prioridade de nenhum político. Mais de 2 milhões de chineses foram afetados pelas fortes chuvas que atingem as regiões centro e sul do país há 5 dias. Pelo menos 6 pessoas morreram. Segundo a mídia estatal chinesa, pelo menos 150 mil moradores tiveram que deixar suas casas em 9 províncias. Mais de 137 mil hectares de plantações foram danificados e quase 2.500 casas foram atingidas pelas enchentes. Na província de Guangdong, a casa deste chinês foi arrastada pela força da água e ele foi resgatado por bombeiros. Em outro ponto, este morador se abrigou em cima do telhado. Uma espécie de rapel foi montado pela equipe de resgate para salvar este idoso, que ficou ilhado. O governo estima que as perdas por conta das chuvas desde a última quinta-feira podem chegar ao equivalente a 2 bilhões de reais. O governo do estado americano do Alabama sancionou uma lei que prevê a castração química de pedófilos condenados por crimes sexuais contra crianças de até 13 anos. A medida, que entra em vigor em setembro, só vale para aqueles que têm direito à liberdade condicional. Se o réu não aceitar passar pela castração, corre o risco de continuar na cadeia. A medida já é usada em pelo menos outros 9 estados americanos e em países como Rússia, Indonésia, Coreia do Sul e Argentina. Medida extrema, hein, Saldiva? Pois é, esses criminosos sexuais, elas estão associadas a problemas psiquiátricos, muitas vezes disso, né? Tanto serial killers quanto pedófilos, eles têm uma compulsão para isso. Como é que você vai fazer se você tem um código penal que libera o indivíduo, que tem grande chance de reincidência e não consegue, às vezes, conter esses impulsos? Então, como uma das soluções que o pessoal tem proposto, que é muito radical, é a castração química, que pode ser permanente, né? Você pode fazer uma destruição da produção dos hormônios, ou você pode dar antagonistas de testosterona para o indivíduo. Você não tem uma solução fácil. Você não tem uma solução... Essa é a mais objetiva. Talvez seja mais segura, mas você não vai dizer que é justo, né? Quer dizer, é muito difícil você tomar uma decisão dessas. Mas às vezes acontece, por exemplo, quando não tinha diálise, máquina de diálise, você tinha um score para saber quem ia para a diálise. Você tinha um critério, mas quem ficou de fora talvez sofreu. Não ia gostar muito com o critério adotado.
Muito bem. A seguir, Ministério da Cultura da Itália anuncia colaboração com o Brasil para a recuperação do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Nós voltamos em instantes. Bom, vamos ver no telão mais algumas mensagens, né, enviadas na hashtag do Jornal da Cultura. Está lá, o Ricardo Cardoso. Tomei vacina da gripe, fiquei gripado, sem problemas. Ano que vem eu tomo de novo. Não foi culpa da vacina. E é mesmo, né, Saldiva? Eu quero que você comente isso. Elza G, a reforma tem que ser aprovada, depois queremos ver qual a desculpa do Bolsonaro vai arrumar para começar a governar. Eu quero que você comente isso também, Emerson Capaz. Professor Zé Du, a principal agenda do governo não é a reforma da Previdência, é a disputa ideológica. E é isso que trava o crescimento e o desenvolvimento do país e as aprovações das reformas. Vamos lá, Saldiva. A vacina, tomou, ficou gripado, não é culpa da vacina, né? Eu vou escolher essa porque é que eu consigo falar com mais propriedade. Você vacina contra os tipos mais frequentes que estão circulando, mas não todos. Então, outra coisa, se você tomou a vacina, quer dizer, você pode ter pegado uma gripe... Antes, né? Que não pega, quer dizer, a tua vacina não pega o vírus que te infectou, ou você não completou o tempo necessário da imunização, que são 21 dias para você ter imunidade, e o gripe te pegou antes de você montar uma resposta de anticorpo. Ah, então não foi a vacina. Eu adquiri o vírus ali através da vacina e ele me gripou. O vírus está morto. O vírus não consegue fazer infecção. Às vezes você pode ter uma febre, significa que o teu sistema imune, você devia ficar orgulhoso disso, porque o teu sistema imune, ele está turbinado fazendo anticorpo contra um vírus morto. Ou seja, para o sistema imune é bom não chutar cachorro morto, mas fazer anticorpo contra o vírus morto. Então, é uma virtude do seu sistema. Ou você está montando uma resposta eficiente, ou o vírus que você pegou não está coberto, não faz parte do pacote da vacina, ou você pegou o vírus antes que você montasse uma resposta, então ele pegou numa janela imunológica para você. Muito bem, Capaz, vamos lá. Vamos lá, vou pegar as duas que falam sobre reforma. Toda a relação do Bolsonaro, né? Tanto a Elza como o professor Zé Du, né? Isso. Zé Du. Zé Du. A reforma, Elza, vai ser aprovada. E o fato do governo Bolsonaro arrumar uma desculpa depois, não, eles já têm uma agenda toda, eles estão com uma agenda, o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, tem uma agenda estruturada e bem preparada para pós-reforma da Previdência fazer a reforma tributária, a reforma do Estado, a mudança de política microeconomia para voltar a ter financiamento para desenvolvimento econômico, tudo isso já está preparado. Só que se andar com essas reformas agora, não aprova a Previdência. A Previdência, nós estamos na ponta do abismo. Não aprovou, se joga porque morreu. Conseguiu aprovar, saiu do abismo, respira e começa a caminhar com as outras coisas. E o que o professor Zé está dizendo, que a agenda do governo não é a reforma da Previdência... ideológica. A disputa ideológica vai existir, existe sempre. O governo, sem a Previdência, acaba, quebra, não tem o que fazer. Ele tem como meta principal organizar as finanças do país, porque senão não é só ele. A gente precisa pensar, é o Bolsonaro que vai quebrar. Nós todos estamos perdidos. O governo não vai ter dinheiro para pagar salário. Nós vamos ter uma crise extraordinária no país e quer saber como vai ser? Olha para a Venezuela, olha para o que aconteceu na Grécia. É facílimo de saber o que vem pelo Brasil sem a reforma da Previdência. Posso dar um pequeno pitaco? Tem um minuto. Bom, eu diria que tem uma agenda ideológica, mas talvez na economia tem uma ideologia, tem uma teoria econômica. Agora, a agenda ideológica na educação, no Ministério das Relações Exteriores, inclusive no... Existe. Existe. É verdade, e atrapalha existe. Muito. Ele atrapalha e, olha, se o governo não estivesse dando bola para essas coisas, teria andado muito mais rápido tudo. Porque aquilo ali fica alimentando besteira. Quanto tempo esse Olavo de Carvalho estragou esse país, xingando todo mundo lá de fora, de Virgínia? Quanto tempo nós perdemos com isso? Mas não é de direita e esquerda, é do atraso, é de trás. Essa questão é de atraso, é de ignorância. Doutor Paulo Saldiva, muito obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Obrigado. É um prazer estar aqui sempre. Emerson Capaz, boa noite. Obrigado. Satisfação estar com você muito de volta. Muito bem, igual.
E o nosso boa noite, uma notícia: o Museu Nacional do Rio de Janeiro vai contar a partir de agora com a colaboração do Ministério da Cultura da Itália para a recuperação do acervo. O governo italiano informou que o acordo prevê desde o trabalho técnico até o empréstimo de peças. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o museu recebeu um teto provisório de material metálico que vai garantir o reforço nas paredes do prédio destruído por um incêndio em setembro do ano passado. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. Você pode rever este jornal e outros conteúdos. Inscreva-se lá para ser notificado sobre tudo que acontece aqui no Jornalismo da Cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigado pela sua audiência e companhia e até amanhã.